seja bem-vindo no resumo da lição da Escola Sabatina desta semana. Nesta semana, nós estamos na lição número 4, que tem como seu tema conflito por detrás de todos os conflitos. Nessa semana, nós estávamos a estudar a respeito dos conflitos por detrás de todos os conflitos. Então, também que nós procuramos entender qual é a razão dos conflitos que hoje nós temos acompanhado e quem está por detrás de todos os conflitos na história da humanidade. Também nós aprendemos sobre a origem dos conflitos na nossa humanidade, ou seja, na nossa história do mundo. Por isso, irmão, é muito importante você acompanhar essa lição da Escola Sabatina até o final e não saia do vídeo por nada. Se não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações, deixe seu comentário e a sua opinião em relação aos conflitos que hoje têm se levantado no mundo e na história da humanidade. Sem mais delongas, vamos passar para a nossa lição. Como de costume, nós sempre oramos buscando a direção e também a voz do Senhor em nossos estudos. Oremos. Senhor Deus está no céu. Queremos te agradecer nessa hora, porque o Senhor é sempre bom para conosco. Senhor Deus, por favor, queremos pedir que o Senhor, ao estudarmos essa lição, possamos estudar, Senhor Deus, essa lição com o coração aberto e cheio do seu Santo Espírito. Seja comigo, seja também com o irmão ou com a irmã do outro lado, que vai acompanhando a lição. Abençoe, dê entendimento e abra o seu coração, Senhor Deus, para que possa receber a sua mensagem com agrado. Esta é a nossa oração e faça compreender o conflito por detrás de todos os conflitos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, quando nós falamos sobre o conflito por detrás de todos os conflitos, nós vamos perceber que a Bíblia, a Palavra de Deus, ela narra vários conflitos que aconteceram no tempo de Jesus, também que aconteceram no tempo do povo de Israel, que até hoje esses conflitos acontecem. Mas a pergunta que fica é, qual a razão desses conflitos? O que está por detrás desses conflitos? Alguns dizem que hoje existem vários conflitos, e isso é por conta da ganância dos líderes políticos, e alguns dizem é por conta da ganância dos líderes religiosos. Ou alguns dizem é por conta da riqueza. Alguns lutam em confrontos por quererem riqueza um do outro. Mas será que isso é verdade? O que a Bíblia apoia a respeito desses conflitos que hoje estão a acontecer na história da humanidade? E a Bíblia, a Palavra de Deus, ela nos fala, quando nós lemos no livro de Josué, ela diz que ao lermos as passagens do livro de Josué, somos confrontados com as campanhas militares bastante intensas, realizadas sob o comando de Deus, em nome dele ou o seu auxílio. O livro de Josué é um livro que nos fala de vários conflitos que o povo de Israel teve que enfrentar. E esse povo de Israel passou por vários conflitos, mas nesses conflitos Deus estava presente. E não só, eles também lutaram para poder ter a liberdade deles. E também o povo de Israel teve que lutar para poder alcançar, ou seja, para poder adquirir a terra prometida. E eles tiveram que enfrentar vários conflitos, várias guerras que esse povo teve que enfrentar. Mas também a lição nos fala que Deus afirma que quem iniciou esses conflitos violentos foi Ele próprio. A lição nos diz que por detrás de todos esses conflitos existe um Deus lá. E Deus, cujo Ele está no meio desse conflito. Lembre-se, irmão, que nós estamos num conflito cósmico entre o bem e o mal. E nessas duas grandes batalhas, entre o bem e o mal, nós como seres humanos estamos no meio desse grande conflito. E ali cabe a nós escolher aonde nós queremos estar. Mas a Bíblia diz em sua palavra que os conflitos que hoje têm se levantado, têm intensificado no mundo da história da humanidade, elas existem por um propósito. E também elas acontecem por conta de alguma coisa. E isso nós veremos com mais detalhe no desenvolver da nossa lição. O príncipe do exército do Senhor. Israel havia acabado de cruzar o rio Jordão e pisar no território do inimigo. Diante deles estava a fortaleza de Jericó, com seus portões completamente fechados. Josué capítulo 6, verso 1. Naquele momento, o povo não tinha conhecimento de nenhuma estratégia de guerra. A lição nos ensina que o povo de Israel, após cruzar o rio Jordão, após atravessar o rio Jordão, eles foram se deparar com a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó era uma cidade de fortaleza, ou seja, era uma cidade bem forte. Seus muros eram feitos de muros tão fortes que resistia à tempestade e também aos terremotos. E a Bíblia, a Palavra de Deus, diz que o povo de Israel, eles quando se depararam com a cidade de Jericó, eles não tinham experiências de guerra e não tinham estratégias de lutar. Aí o povo de Israel o que fez? Eles confiaram plenamente em Deus e começaram a orar a Deus. E Deus, por meio de sua palavra, por amor ao povo, Deus fala para Josué poder girar a cidade por 7 vezes e com instrumentos musicais. E quando eles giraram a cidade tocando os instrumentos musicais, a Bíblia nos afirma que
as muralhas de Jericó, elas caíram. E isso, o que quer nos ensinar a palavra de Deus? Qual é a lição que nós podemos extrair nessa lição? A primeira coisa que nós temos que fazer como seres humanos é de sempre confiarmos em Deus, confiarmos no Senhor Deus. Ainda que a gente não tenha estratégia nem forças próprias para podermos vencer as nossas dificuldades e as nossas barreiras, nós temos que confiar em Deus, porque Ele está sempre disposto e Ele está sempre do nosso lado para poder quebrar as barreiras. Assim como Deus quebrou as barreiras, assim como Deus quebrou os muros de Jericó, hoje Ele está disposto para poder quebrar todas as barreiras na sua vida, barreiras que te impeçam de crescer, barreiras que te impeçam de trazer sucesso em sua vida. Então Deus hoje está disposto para poder quebrar essas barreiras. E nós temos que aprender a confiar plenamente no Senhor Deus. E se a gente confiar em Deus, a Bíblia diz que Deus deixará cair as barreiras, deixará cair as muralhas de Jericó que cercam e que aprisionam a nossa vida. Confiemos em Deus, que na hora oportuna, Deus vai agir. E a Bíblia diz que nós, como seres humanos, não temos estratégias de luta. E nós estamos nesse mundo, estamos colocados num conflito cósmico entre o bem e o mal. E nesse conflito cósmico, nós como seres humanos sofremos muito, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o nosso irmão, mas se a nossa luta é contra os reinos das trevas, contra as potestades, contra o inimigo, contra demônios e contra Satanás. Então a nossa luta é contra o inimigo. E o nosso inimigo é muito poderoso e é muito forte em relação a nós. E nós como seres humanos, a nossa força e a força, ela vem de Deus. Por essa razão, nós somos chamados a confiar plenamente em Deus. E a Bíblia ainda, a palavra de Deus nos diz, mas mais preocupante ainda era o fato de que Israel contava apenas com armas rudimentares, como fundas, lanças e flechas, para enfrentar uma cidade fortificada, preparada para resistir a um longo cerco. Veja, o povo de Israel, quando cruzou o Rio Jordão e se depararam com a cidade de Jericó, eles não tinham armas. O que eles tinham eram armas rudimentares. Eles simplesmente tinham lanças, tinham flechas. Essas armas que eles tinham. E a Bíblia diz que eles nem tinham estratégia de guerra. Eles não sabiam lutar. E hoje, como seres humanos queridos, nós estamos envolvidos em uma batalha. E nós temos que aprender a conhecer as nossas armas. Quais são as armas que nós temos que levar e levantar para lutarmos contra o inimigo. Veja na sua vida quais são as armas que você usa para lutar e combater o inimigo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, ela nos fala a respeito da armadura de Deus. Ela nos fala sobre a armadura do cristão. E uma das armas que eu quero compartilhar consigo, irmão, é a questão mesmo da leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia é uma arma poderosa para combater o inimigo. Quando você lê a Bíblia, você está combatendo o inimigo e você está vencendo Satanás. Porque a Bíblia diz que é por meio da palavra que a gente consegue vencer todas as tentações e todas as dificuldades da vida. E há cristãos hoje que não leem a Bíblia. Nós precisamos nos armar, irmãos. Nós precisamos pegar as armas de Deus e irmos à luta e lutarmos. Porque nós também estamos envolvidos nessa grande guerra, nessa grande luta entre o bem e o mal. E a outra arma que nós temos que levantar e pegar e usar é a questão mesmo de oração. A Bíblia diz que a oração é fundamental na vida do crente. E a Bíblia também diz que Satanás, ele anda em derredor, procurando a quem possa devorar. Satanás, ele sempre vai procurar devorar aqueles que não estão preparados para a guerra, aqueles que não se prontificam e aqueles que não pegam suas armas e aqueles que não usam suas armas. A leitura da Bíblia e a oração é fundamental na vida do crente, porque isso edifica e não só, também fortifica ao cristão. O povo de Israel, embora que eles não tinham estratégias de guerra, mas também eles tinham algumas armas que nós mencionamos aqui. Então nós como cristãos podemos não ter estratégias de guerra, podemos não ter estratégias de luta contra o nosso inimigo, mas pelo menos nós temos que buscar e usar as armas de Deus. Temos que ter essas armas em nossa volta como proteção. A nossa fé é uma arma. O nosso testemunhar a palavra de Deus é uma arma contra o inimigo. O nosso estudo da palavra de Deus é uma arma. A nossa oração em Deus também é uma arma. E nós, como cristãos, precisamos pegar essas armas e usar. E a pergunta que Josué teve por questão do príncipe do exército do Senhor foi a seguinte: Josué procurou entender a identificação deste príncipe. E a palavra de Deus nos fala que príncipe Miguel, no fim dos tempos, se levantará para defender o seu povo. Isso nós encontramos no livro de Daniel. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro que o príncipe dos exércitos que é dito na Bíblia, nessa lição aqui, é o próprio Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele apareceu a Josué para poder ajudar e auxiliar Josué naquela batalha, naquela luta. Significa, irmãos, que nós na vida temos Cristo em nossa frente. Temos Cristo para nos ajudar e temos Cristo para nos auxiliar e lutar por nós. Lembre-se, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos ensina que o príncipe dos exércitos é o Senhor Jesus Cristo. O príncipe dos exércitos sempre se refere a um líder militar. Nas Escrituras, a palavra exército
pode se referir a tropas militares, aos anjos ou os corpos celestiais. E a Bíblia diz que o exército, ele na Bíblia, refere-se a tropas militares ou mesmo um exército de anjos. E não, a Bíblia diz que Deus tem exército de anjos. E esse exército de anjos é comandado por Jesus. E não, Jesus é dito como príncipe dos exércitos, porque ele é líder e comandante dos exércitos dos anjos, que ele orienta para entrar em confrontos com a batalha contra o inimigo. E a Bíblia diz que esse príncipe, ele se levanta para defender o seu povo, que é Jesus Cristo. Ele sempre se levanta para defender a nós. E a lição mais ainda diz, o Cristo pré-encarnado apareceu a Josué, não apenas como um aliado, não somente como verdadeiro comandante do exército de Israel, mas como o comandante do exército invisível, mas real, de anjos que estão envolvidos em um conflito muito maior do que o de Josué como os cananeus. A Bíblia diz que esses anjos que hoje estão, a Bíblia diz que esse exército de anjos estão envolvidos em um conflito cósmico, um conflito que a gente não consegue olhar, não consegue entender pela nossa dimensão espiritual. E esses anjos estão dia após dia lutando para o nosso bem. Esses anjos estão dia após dia enfrentando e travando guerras para a nossa vida. Irmãos, lembre que a vida de um cristão é um campo de batalha e nós temos que nos levantar dia após dia, lutarmos. Existem anjos ao nosso redor, existem anjos ao nosso favor que estão a lutar por nós, para nos defender, para nos salvaguardar e não só, para nos livrar de tantas coisas. Perceba, irmãos, quantos livramentos que Deus já fez hoje em sua vida, quantos livramentos que ocorreram. Todos os livramentos que acontecem na sua vida não é à toa, é porque existem anjos ao nosso redor que lutam ao nosso favor. E esses anjos foram preparados para poder vencer todas as batalhas do inimigo. E nós seremos também vencedores se nós estarmos ligados com Jesus, que é o príncipe dos exércitos, que é o comandante geral de todos os anjos angelical que existem nos altos céus. Deus tem milhares e milhares de anjos. Agora, como que nós podemos entender o conflito por detrás de todos os conflitos que se levantam e que existem na história da humanidade? A primeira coisa que nós temos que entender é que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos diz que no princípio da criação do céu e da terra, Deus criou todos os anjos perfeitos. Mas um anjo poderoso chamado Lúcifer, que foi dado poder por Deus, esse anjo um belo dia se rebelou contra o Senhor. E na sua rebelião, esse anjo queria ser igual a Deus. E ele disse em seu coração, eu subirei acima das mais altas nuvens do céu e ergarei o meu trono e serei semelhante ao Deus Altíssimo. E esse anjo, a maior vontade que esse anjo tinha é de querer ser como Deus e ser adorado. E por conta dessa má vontade que esse anjo tinha, a Bíblia diz que esse anjo se rebelou contra Deus e começou a criar conflitos no céu. E por meio desses conflitos que esse anjo começou a criar lá nos altos céus, a Bíblia diz que este anjo foi expulso do céu. E quando ele foi expulso do céu, ele caiu por terra. E agora o seu nome já não é mais Lúcifer, mas sim é Satanás, diabo ou antiga serpente, aquele que engana o mundo inteiro e aquele que engana as nações. Assim como esse anjo enganou muitos anjos lá nos altos céus, também hoje luta e trabalha com vista a enganar as pessoas. Veja só o trimissarista o que ele diz. Deus provou o universo com criaturas responsáveis, a quem deu o livre arbítrio, um requisito indispensável para que exista o amor. Deus, quando fez os anjos e os seres humanos, primeiro Deus colocou o livre arbítrio entre os anjos, para que esses anjos adorassem a Deus, servissem a Deus por amor e não pela obrigação ou por medo. E a Bíblia diz que Deus também deu aos seres humanos hoje o livre arbítrio. Todos nós temos o livre arbítrio. Então, o que poderia ser o livre arbítrio? O livre arbítrio é a capacidade de escolha que Deus deu a cada um de nós. Mas por livre arbítrio, nós podemos fazer boas escolhas e também podemos fazer más escolhas. Quando a gente usa mal o nosso poder que Deus nos deu, que é o livre arbítrio. O ser humano tem um poder que é o livre arbítrio. Esse livre arbítrio ajuda o ser humano para poder fazer as escolhas, tanto do dia a dia, quanto das roupas, quanto ao emprego, quanto à esposa e quanto aos caminhos que ele poderá trilhar. Mas a Bíblia diz que este anjo usou mal o poder que Deus lhe deu, que é o livre arbítrio. E a lição ainda diz, essas criaturas podem escolher e agir de acordo com a vontade de Deus ou contra ela. O anjo mais poderoso, Lúcifer, rebelou-se contra Deus e levou consigo muitos anjos, diria eu, milhares de anjos, como diz o livro de Apocalipse. O Lúcifer foi dado poder por Deus, o livre-arbítrio, e também tinha outros poderes que ele foi atribuído por Deus por ser um anjo de Deus, e ele assistia diante do trono de Deus. E a Bíblia diz que este anjo se rebelou contra Deus. E não só, também levou consigo milhares de anjos, que esses anjos hoje são chamados de
demônios. Irmãos, aí fica uma pergunta de reflexão. Como que nós temos usado o livre-arbítrio em nossa vida, em nosso dia a dia, nas nossas escolhas? Será que nós temos escolhido a Deus ou temos escolhido o mundo? Será que nós temos escolhido amar a palavra de Deus ou temos escolhido os prazeres mundanos? Queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus nos deu o poder de livre-arbítrio para que nós possamos adorar a Deus, não por medo, mas sim por amor. E há muitos que dizem que Deus é culpado pelo pecado na história da humanidade porque Deus criou os anjos. Não! Deus criou os anjos. Assim como um pai cria seu filho, ele dá o poder de escolha. Ou seja, ele nasce com o poder de escolha. Os pais não são responsáveis pelos pecados, pelos erros que o filho comete. Mas sim, todos nós fomos feitos, nascemos e fomos bem educados para que a gente possa saber viver, para que a gente possa saber fazer as coisas. Mas nós acabamos nos perdendo pelas nossas más escolhas. E a Bíblia em Provérbios 14 diz que há caminhos que parecem certos aos olhos dos homens, mas são caminhos que levam à morte. Há escolhas que parecem serem boas escolhas em nossa vida, mas no fim são escolhas que levam à ruína. Por essa razão, irmãos, nós temos que aprender e temos que saber fazer o bom uso do livre-arbítrio que Deus nos deu. Hoje, o Satanás, ele ainda vive e ele ainda busca enganar as pessoas. E há muitas pessoas que estão sendo enganadas por esse grande mentiroso, que é Satanás, que é o diabo, que é a antiga serpente. Hoje ele engana as nações, assim como ele enganou os anjos lá nos altos céus. E a Bíblia também diz no livro de Ezequiel 28 e o livro de Isaías, diz que esses anjos, por não se contentarem com o poder, por não se contentar pelo governo de Deus, ele se rebelou. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que ele, na sua rebelião, ele criou uma guerra no céu. E a Bíblia diz que houve guerra no céu. O dragão lutava contra o Miguel e o Miguel lutava contra o dragão. Então nós encontramos aí o primeiro conflito. O primeiro conflito, a primeira guerra aconteceu nos altos céus, de acordo com o Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 9. Então nós encontramos aí a primeira guerra que aconteceu nos altos céus. Então o primeiro conflito a existir foi mesmo no céu, onde que aconteceu a primeira rebelião na história da humanidade, ou no nosso universo, onde que Satanás se rebeliou contra Deus e ele enganou os outros anjos, e de modo que esses anjos também venham a se rebeliar contra Deus. E alguns anjos permaneceram firmes em Deus. E esses são os anjos que hoje trabalham a favor de Deus. E aqueles anjos que se aliaram a Satanás foram expulsos do céu. E a Bíblia diz que Jesus disse no livro de Lucas que eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Significa que o diabo foi expulso por terra. Deus não criou o mal, mas o mal veio a existir, porque um anjo usou mal o seu livre-arbítrio. E assim também somos nós. Quando a gente usa mal o livre-arbítrio, quando a gente faz mal as nossas escolhas, aí nós caímos em um grande erro, e aí nós caímos em um grande pecado, pelo nosso mal escolher. Por isso, querido, nós temos que buscar estar sempre de acordo com a palavra de Deus. De acordo com o livro de Daniel, capítulo 10, versos 12 ao 14, esses seres celestiais rebeldes tentaram impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na terra. E à luz dessa conexão entre o céu e a terra, que precisamos entender. As guerras de Israel, ordenadas por Deus, elas eram as manifestas terrenas de grande conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. Tudo, em última análise, com o propósito de restaurar a justiça e o amor de Deus em um mundo caído. A Bíblia diz que as guerras entre o povo de Israel e também os outros povos refletiam o grande conflito entre o bem e o mal. E também refletia o grande conflito entre a história da humanidade, entre o céu e a terra. E hoje Deus luta contra o mal. E hoje Deus ainda luta contra as coisas inimigas, contra as coisas erradas deste mundo caído. Por essa razão, irmãos, nós temos que acordar, temos que viver para Cristo e estarmos aliados com Jesus. E também a Bíblia nos fala sobre o Senhor é guerreiro. Irmãos, Deus é um Deus guerreiro. Deus é um Deus que luta. Deus é um Deus que entra em campo de batalhas por nós, e não só por nós, pela humanidade toda. Veja só o que a lição diz. Durante sua longa permanência no Egito, os israelitas se esqueceram do verdadeiro Deus, adorado por seus antepassados. Como muitos episódios de sua viagem pelo deserto demonstraram, o conhecimento que eles tinham do Deus de Abraão, Isaac e Jacó desapareceu e acabaram misturando elementos pagãos em suas práticas religiosas. A lição nos diz que o povo de Israel, quando estava na terra do Egito, a Bíblia diz que esse povo, primeiramente, eles professavam a fé em Deus, confiavam em Deus e adoravam a Deus. Mas no andar do tempo, o povo foi se esquecendo de Deus e agora voltaram-se para as práticas pagãs, onde começaram a adorar ídolos, onde começaram a adorar outros deuses, além do Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que Deus não se agradou por essa atitude.
Deus não se agrada quando a gente adora outros deuses além dele. E a Bíblia diz que os israelitas se esqueceram de Deus. Irmãos, nós temos que tirar uma lição muito importante nessa grande lição. Muitas das vezes, o conforto que nós temos, o emprego que temos, a família que temos, a riqueza que temos, ela nos faz esquecer de Deus. O povo de Israel se esqueceu de Deus porque quando chegou na terra do Egito, eles foram bem recebidos. E não só, eles começaram a ver uma vida boa. E por essa razão, eles se esqueceram de Deus. Eles acabaram ali se desviando do conhecimento da verdade e acabaram adorando outros ídolos. Irmãos, percebam que a vida que nós temos, ela deve ser uma vida de dedicação e busca pelo Senhor. A nossa vida é para nos entregar a Deus. E a nossa vida é uma vida de entrega ao Senhor Jesus Cristo. Mas por conta do mundo, por conta do nosso lugar de conforto, por conta das nossas riquezas, dos nossos bens materiais, nós acabamos de esquecer de Deus. Quantas vezes nós nos esquecemos de orar? Quantas vezes nós nos esquecemos de ler a palavra? E quantas vezes nós esquecemos de ir à igreja? Várias vezes. Alguns dizem, eu não vou à igreja porque não tenho tempo. Eu não vou à igreja porque estou ocupado. Quantas vezes nós temos dito isso? Nós nos esquecemos do nosso Deus. Nos esquecemos do verdadeiro Deus. Assim como o povo de Israel esqueceu-se de Deus no percurso que eles saíam de Egito para a terra prometida. E a Bíblia diz que por conta desse esquecimento, lhes sobreveio consequências em sua vida. Eles teve que enfrentar lutas, teve que enfrentar a escravidão e teve que enfrentar momentos de sofrimento para eles voltarem à consciência que existe um Deus que eles protegia e existe um Deus que eles cuidava. E veja só mais o que a Bíblia diz sobre a opressão dos egípcios. Eles clamaram ao Senhor. Êxodo 12, versos 23 ao 25. E no momento certo, ele interveio em seu favor. Agora Deus teve que colocar o povo de Israel numa opressão forte para que eles possam voltar à consciência e clamar ao Senhor. Muitas das vezes o sofrimento que nós passamos, muitas das vezes a falta de emprego que nós passamos e muitas das vezes a falta do milagre e falta das bênçãos que nós pedimos que não chegam. Sabe por quê, irmãos? É porque a gente se esqueceu de Deus. É porque a gente está num lugar de conforto, onde nós pensamos que Deus não é mais importante em nossa vida. E quando as coisas acontecem assim, Deus ele manda sofrimento em nossa vida para que a gente desperte, para que a gente viva uma vida de dependência total em Deus. Por essa razão que o povo de Israel teve que passar por momentos de vários conflitos na história da sua vida. Por conta do quê? Por conta do esquecimento. Por causa de eles esquecerem a Deus. E na lição passada, nós falamos que esquecer as necessidades espirituais geram consequências graves na nossa vida. E uma das consequências é a morte espiritual e desesfriamento da nossa fé. E também a palavra de Deus diz que o povo de Israel, por conta de se esquecerem de Deus, eles caíram em desesfriamento espiritual e também desesfriamento da sua fé. E por conta disso, eles se envolveram em práticas pagãs, se envolveram em adorar ídolos em vez do próprio verdadeiro Deus. Por essa razão, irmãos, somos chamados a não nos esquecermos do nosso Criador Deus. No entanto, o conflito descrito nos primeiros 12 capítulos de Êxodo foi maior do que uma simples luta pelo poder entre Moisés e o faraó. De acordo com o entendimento sobre guerra que havia no Antigo Testamento, Oriente Próximo, os conflitos entre os povos eram, em última análise, considerados batalhas entre respectivos deuses. Êxodo 12, 12. A Bíblia diz que Deus não simplesmente lutou pelo povo de Israel. E a Bíblia também diz que Deus lutou pelo povo de Israel, mas a maior parte da luta de Deus lá em Egito foi de lutar contra os ídolos, contra os deuses que lá havia. E por essa razão que Deus mandou muitas pragas que foram atingir todos os deuses daquele povo, ou seja, daquela terra, para mostrar a eles que os deuses que eles confiavam, os deuses que eles adoravam, não eram deuses poderosos. Por essa razão que Deus teve que desafiar e confrontar os seus deuses. E a Bíblia diz que esses deuses todos saíram derrotados. Por essa razão, irmãos, todos os deuses que a gente adora, os deuses que a gente cultua, não são poderosos em relação ao nosso Deus vivo. O nosso Deus que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é um Deus poderoso, um Deus vivo. Nós temos um Deus vivo. E a Bíblia diz que Deus teve que lutar contra esses deuses para poder mostrar o seu poder e para poder mostrar a sua grandeza. Por essa razão que existe esse conflito entre o bem e o mal. Hoje, Satanás luta para poder mostrar a sua grandeza na história da humanidade, para poder mostrar a sua grandeza no mundo inteiro e na vida das pessoas. E hoje também Deus ele se levanta para poder mostrar a sua autoridade e também para poder mostrar que Ele é o Deus Criador de todas as coisas e, acima de tudo, Ele está lá. Por essa razão que nós enfrentamos o grande conflito, por essa razão que nós enfrentamos o conflito cósmico, um conflito, uma guerra entre o bem e o mal. E a Bíblia, a palavra de Deus ainda nos diz: em muitos análises, Deus está em guerra
contra o pecado e não tolera para sempre a existência dele. De acordo com Salmos 24, verso 8 e Apocalipse 19, verso 11, a Bíblia diz que Deus está principalmente em conflito contra o pecado. Deus não se agrada com o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. E Deus hoje se levanta, luta contra o pecado. Deus quer destruir o pecado e suas raízes, mas todos aqueles que estiverem ligados ao pecado serão destruídos. A Bíblia, a palavra de Deus diz que assim como o povo dos amalequitas, os cananeus, foram destruídos naquele tempo, também no fim dos tempos, aqueles que estiverem ligados ao pecado também serão destruídos. E a Bíblia também diz que aqueles ainda que estiverem ligados a Satanás também serão destruídos. E esses terão o destino final, que é o inferno. Irmãos, nós temos que refletir e temos que fugir e sair e largarmos o nosso pecado. É claro que a Bíblia diz que todos os pecados que a gente comete vão surgir e vão trazer consequências graves na nossa história da humanidade, no futuro, nesse caso, na volta de Jesus. E nós somos chamados a vivermos longe de todo o pecado, porque Deus não se agrada com o pecado. O livro de Romanos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Cristo Jesus. Hoje Cristo quer te libertar. Aceita Jesus como teu Salvador pessoal e viva uma vida longe do pecado. Uma vida de entrega, uma vida de consagração, uma vida de santificação, uma vida de santidade. Deus vai retribuir a você e Deus vai te abençoar grandemente, porque Deus quer te usar. Você é um instrumento nas mãos de Deus, é uma ferramenta nas mãos de Deus para alcançar e abençoar as outras pessoas. Aceite hoje a Jesus como seu Salvador pessoal e você vai desfrutar das bênçãos e das maravilhas que Deus tem para te dar. Lembre-se que Deus não se agrada com o pecado. E a Bíblia nos fala: o Senhor lutará por vocês. Muitas das vezes nós queremos nos envolver em conflitos que não somos chamados a nos envolver. Muitas das vezes nós queremos participar em guerras que nós não temos que participar. A Bíblia diz: acalmai-vos, aquietai-vos e olhai para o céu e saberás que eu sou Deus e no céu existe um Deus. A Bíblia, a palavra de Deus diz: naquele momento de crise, quando o povo de Israel foi forçado a um impasse físico, Moisés disse: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Êxodo 14, versos 13 ao 14. Irmãos, de acordo com esse texto, a Bíblia diz: Deus está sempre disposto para lutar por nós, mas Ele diz: fiquem calmos e fiquem quietos e vocês verão a mão, o braço e o poder de Deus se manifestando. Queridos, nós temos que aprender a colocar Deus em primeiro lugar e a deixar Deus agir em nossa vida. Quantas vezes eu e você temos deixado Deus agir em nossa vida? Quantas vezes nós buscamos resolver as coisas pelas nossas próprias mãos e não pelas mãos de Deus? Quantas vezes que nós nos confiamos em nós mesmos, nos olhamos como se fosse que a gente tem força em nós, mas dentro de nós não existe nenhuma força. E a Bíblia diz que aquietem-se, fiquem calmos, que Deus agirá em vosso favor. O povo de Israel, quando saía da terra do Egito para a terra prometida, a Bíblia diz que chegaram no Mar Vermelho. Nesse lugar, eles perceberam que não tinham como atravessar o mar. E eles começaram a murmurar, começaram a se inquietar. E a Bíblia diz que eles começaram a se perturbar. E a Bíblia diz: a palavra de Deus veio a Moisés e disse: informem ao povo que fiquem quietos e calem-se e verão o poder e as maravilhas de Deus. E a Bíblia diz que Deus falou para Moisés levantar o seu cajado e o Mar Vermelho se abriu e eles passaram pela terra seca e as águas se dividiram em duas colunas e o povo passou. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz que Deus está sempre disposto e quer manifestar em nossa vida, mas muitas das vezes Deus não se manifesta porque a gente não consegue ficar calmos diante de uma situação, não conseguimos ficar quietos perante uma situação e não conseguimos entregar tudo nas mãos de Deus. Deus agiu naquele momento porque o povo conheceu Deus como seu Deus e deixou tudo nas mãos de Deus e Deus assim agiu. Entregue todos os seus problemas, todos os seus conflitos e todas suas inquietações nas mãos de Deus, que Deus vai agir e Deus vai resolver. Então a palavra de Deus nos diz que nós precisamos estar quietos e estarmos confiantes no Senhor. De acordo com a narrativa bíblica, até os próprios egípcios reconheceram essa realidade e eles disseram: vamos fugir da presença de Israel porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Lembre-se que Deus é sempre quem luta por você. Então você não pode querer se forçar a lutar.
deixe Deus agir e deixe Deus lutar por você. Porque Deus, Ele se entrega e Ele se doa a lutar ao nosso favor. Então, Ele sempre quer lutar em nós. E os inimigos, Ele sabe. Irmãos, os inimigos do povo de Israel perceberam que não, os israelitas não estão sozinhos. E não são eles que estão lutando, mas sim é Deus que está a lutar a favor dele. Nós também não temos que lutar, não temos que brigar, não temos que insultar os nossos inimigos. Temos que deixá-los assim e devemos deixar com que eles percebam que não somos nós que lutamos as nossas lutas, mas sim é Deus que luta as nossas lutas. Que maravilha que nós temos na palavra do Senhor. Deus quer lutar as nossas lutas e nós temos que deixar que Deus possa agir e possa lutar em nossas lutas ao nosso favor. E quando a gente entrega as nossas lutas, as nossas batalhas nas mãos de Deus, Deus luta e Ele cuida de tudo. E Ele fará milagres ao nosso favor. E os nossos inimigos perceberão que nós adoramos um Deus todo-poderoso, um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de poder e glória. Nós temos que deixar com que o nome de Deus seja louvado. Entregue suas batalhas, suas preocupações. E a Bíblia diz que lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. E Jesus diz que tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, porque é leve. Então nós temos que aceitar o fardo de Jesus, que é o fardo leve. Temos que levar a nossa bagagem pesada e entregar a Jesus, para que Jesus cuide. E Ele está sempre disposto para cuidar dos nossos problemas. Deus está sempre disposto para poder lutar por nós. E a lição ainda nos diz, Deus não planejou que eles adquirissem a terra prometida por meio da guerra, mas pela submissão e obediência incondicional aos seus mandamentos. A Bíblia também nos diz que o povo de Israel, eles quando foram libertados do Egito para a terra prometida, eles não foram ditos para poder alcançar a terra prometida por meio de guerras, mas sim por meio da submissão e também por meio da confiança e por meio de observar os mandamentos de Deus, eles poderiam herdar a terra prometida. Mas por conta da desobediência e não se submeter às palavras de Deus e nos mandamentos, eles tiveram que enfrentar lutas e guerra para poder alcançar a terra prometida. Muitas das vezes nós, irmãos, também fomos chamados. O plano original de Deus é que todos nós tenhamos acesso à salvação. Mas nós somos chamados à salvação por meio do quê? Da obediência e da submissão da palavra do Senhor. Enquanto a gente não se submete na palavra do Senhor, nós iremos passar por momentos de dor e sofrimento para alcançarmos a salvação. Por essa razão que muitos dizem, eu não consigo crescer espiritualmente. Eu quando leio não entendo a Bíblia. Por quê? Porque a gente não se submete na totalidade na palavra do Senhor. Para que a gente alcance a salvação, temos que nos submeter na palavra do Senhor e deixar com que Deus possa agir e lutar ao nosso favor. A segunda melhor opção. O que nós entendemos com isso? A primeira vez que o povo de Israel lutou após a saída do Egito, está registrado em Êxodo 17, quando os israelitas se defenderam dos amalequitas. Eles haviam testemunhado o poder de Deus, atingindo os egípcios e conduzindo-os à liberdade. Vimos que o plano inicial de Deus para Israel não inclui lutar contra outras pessoas. Êxodo 23, 28. Mas logo após sua libertação do Egito, os israelitas começaram a murmurar no caminho. Êxodo 17, verso 13. Chegando a questionar a presença de Deus em seu meio. Foi naquele momento que os amalequitas lutaram contra Israel. Isso não aconteceu por acaso. Deus permitiu que eles atacassem os israelitas para que pudessem aprender a confiar nele novamente. A Bíblia diz que o plano de Deus não era para que o povo de Israel lutasse, mas por conta da desobediência e por conta dos murmúrios, por conta de serem ingratos a Deus, eles tiveram que ser atacados para poderem voltar à consciência que existe um Deus. Como eu disse anteriormente, que as lutas, os problemas, o sofrimento, as dificuldades, as barreiras que nós enfrentamos, elas são colocadas para que a vida seja mais difícil para nós, que a gente volte à consciência de que existe um Deus e que esse Deus pode nos ajudar a sair desta situação. Por isso, Deus teve que fazer com que o povo dos amalequitas pudesse atacar ao povo de Israel, para que eles pudessem voltar de novo à consciência, a proclamar e a pedir a ajuda do Senhor. Queridos, nós temos que aprender a ser dependentes de Deus. Temos que aprender a confiar no Senhor. Temos que aprender a buscar em Deus e entregar a Deus todas as nossas preocupações, porque Ele está sempre disposto para poder nos ajudar. E a lição ainda nos diz, sem comprometer seus princípios, Deus desceu ao nível onde seu povo estava continuamente chamando-o de volta ao plano ideal. Confiança com plena e restrita na intervenção divina. Na verdade, a lei da guerra de Deuteronômio 20 foi dada somente após os 40 anos de travessia pelo deserto, o que também foi causado pela incredulidade de Israel. A incredulidade traz consequência em nossa vida.
O povo teve que passar por guerras, por sofrimentos, por conta da sua incredulidade e não se submeter na palavra e na vontade de Deus. Temos que ser submissos e temos que ser pessoas não incrédulos, mas sim pessoas que acreditam em Deus, pessoas gratas diante de Deus. O povo teve que passar por esses problemas porque foi incrédulo, porque não confiou em Deus, porque quis confiar em si mesmo. A Bíblia diz que Deus deixou com que o povo pudesse lutar, para que eles pudessem voltar a reconhecer que existe um Deus além dos deuses que eles adoravam no deserto, que eles adoravam lá no Egito. O envolvimento de Israel em conflitos armados tornou-se a maneira pelo qual o povo desenvolvia confiança incondicional no auxílio de Deus. Ainda assim, Israel era sempre lembrado de que o resultado de cada batalha estava, em última análise, nas mãos do Senhor. A única maneira de influenciar o resultado de um conflito militar era por meio da atitude de fé ou de incredulidade. As promessas de Deus em Josué capítulo 7, verso 12. A Bíblia diz que o povo de Israel não foi feito para entrar em confrontos, em batalhas, mas eles entraram porque eles se desviaram dos caminhos de Deus. Quantas vezes nós nos desviamos dos caminhos de Deus? Quantas vezes nós nos afastamos de Deus? E quantas vezes nós nos esquecemos de Deus e enfrentamos vários problemas ao longo da nossa história? Reflita nisso. Perceba que Deus ele está sempre disposto para nos ajudar. Hoje o mundo enfrenta vários conflitos. Hoje o mundo enfrenta várias guerras. Mas não porque essas guerras elas acontecem porque é pela vontade de Deus. As guerras hoje acontecem porque o inimigo ele trabalha com vista a levantar guerras no nosso mundo, na história da humanidade, para que muitas pessoas se percam, para que muitas pessoas moram nesses confrontos, nessas batalhas e nessas lutas. Mas nós, irmãos, temos que orar a Deus e usarmos as armaduras de Deus para estarmos fortes, para sermos firmes e, acima de tudo, para que a gente possa lutar e combater o inimigo. Também nós estamos envolvidos nessa guerra. A primeira guerra que aconteceu foi nos altos céus, onde que Satanás se rebeliou contra Deus, onde que um anjo, que é Lúcifer, se rebeliou contra Deus. E o Lúcifer significa portador da luz, porque esse anjo assistia diante do trono de Deus. Por ele se rebeliar, foi expulso do céu e caiu por terra. E hoje ele cria tantas coisas mal e ruins no mundo da história da humanidade. E ele é responsável pelos confrontos, é responsável pelos conflitos, é responsável pelas doenças, é responsável pelas fomes causadas nas famílias e é responsável pelas tragédias, pelos acidentes e até mesmo pelas mortes que ceifam vida dia após dia. Ele é responsável por tudo isso. Mas a boa parte que a palavra de Deus nos diz é o seguinte: a Bíblia diz que o pecado será destruído. O inimigo também, Satanás, também será destruído. E o pecador, aquele que não aceita Jesus e aquele que ainda vive e insiste vivendo no pecado, também será destruído. Hoje, quando vires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Ouvimos a palavra, temos que voltar a Jesus, temos que voltar a Deus e entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. De modo que tudo quanto vai acontecer não nos atinja, mas se nós possamos ter a salvação por meio dessas coisas, quando Cristo Jesus vier nos buscar. Prepare-se, porque Jesus ele vai voltar. Ele virá buscar a nós. Ele vai retirar do mundo todo o mal, todo o pecado, todas as guerras, todos os confrontos, todos os conflitos e também a morte. Porque a Bíblia em Apocalipse diz: Deus enxugará os olhos de todas as lágrimas. Não haverá dor, não haverá lutos, não haverá mais confrontos no céu. E não haverá mais guerras que nós hoje encaramos, que hoje nós ouvimos e que hoje nós enfrentamos. Entregue-se a Deus e Deus quer-te hoje. Aceita Jesus como seu Salvador pessoal. Que você terá o dom e o privilégio da salvação. Lembre-se que o pecado nos leva à morte espiritual e também à morte eterna. Por isso, querido, se você gostou do resumo da lição da Escola Sabatina desta semana, não se esqueça ali de deixar o seu comentário aqui nos comentários. Diga para nós o que você conseguiu entender ao longo do vídeo. E também compartilhe conosco aquilo que você aprendeu ao longo da semana, quando você estudou a lição da Escola Sabatina em sua casa. Compartilhe aqui no nosso comentário com os demais irmãos. E também não se esqueça ali de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar essa lição para mais pessoas. Compartilhando ela, nós estaremos aí também a evangelizar e abençoar as outras pessoas. Então, seja uma bênção na vida das outras pessoas. E se ligue que no domingo nós estaremos aqui a publicar o nosso livro. Um livro que eu escrevi há tanto tempo que eu estava escrevendo esse livro. Estava escrevendo o livro estará disponível a partir do domingo. O livro tem o tema, o livro tem um título, Os Prazeres Mundanos. Então, a quem precisar o livro, poderemos falar na live do sábado. Eu estarei disponibilizando esse livro para todos vocês. Então, que Deus possa os abençoar. Eu fico por aqui, um forte abraço e tchau. Até a próxima lição.